Bem-vindos à teleconferência de resultados da Lupatec. Após a apresentação, o senhor Rafael Gorenstein, diretor-presidente da companhia, estará com os senhores para uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos senhores participantes que somente usem a ferramenta de chat do Zoom para informar eventuais problemas técnicos. Perguntas podem ser encaminhadas a qualquer tempo através da ferramenta Q&A do Zoom. Bom dia a todos. Hoje a gente vai mudar bastante o script da apresentação que a gente vinha fazendo, com o objetivo de colocar todo mundo em dia com o contexto da empresa. Nós vamos começar com o histórico da reestruturação da Lupatec, que começou em 2014. Slides aqui foram parte das apresentações recentes, são familiares de todos. A gente conta sobre o nascimento da empresa, da expansão para o negócio de serviços petroleiros e da volta às origens de manufatura, feita com apoio da recuperação judicial. Outro quadro aqui, a gente resgata os eventos entre o IPO da empresa e a recuperação judicial, explicando o insucesso no negócio de serviços petroleiros, o excesso de alavancagem e a mal-sucedida fusão com a San Antônio. Sempre fala dos focos da recuperação judicial, que visou rescalonar a dívida, desinvestir de serviços e focar em manufatura, além de tratar das contingências ativas e passivas da empresa. E a gente, há algum tempo, vem mostrando como é que ficou o balanço antes e depois da reestruturação, junto com as principais fontes de liquidez a serem perseguidas. A gente sempre falou muito do que era e do que ficou, mas a gente nunca contou o que a gente enfrentou e como foi o caminho percorrido. Tá? Vamos resgatar isso aqui hoje. Nós pedimos recuperação judicial em maio de 2015. Eu vim para a empresa em janeiro daquele ano como consultor para desenhar e renegociar o plano. Nós conseguimos fazer isso muito rapidamente. Em novembro, já tínhamos o plano aprovado e a homologação saiu em janeiro de 16. Só que, surpreendentemente, o plano foi anulado e o tribunal nos impôs termos para sua modificação. O primeiro plano tinha 5 anos de carência e 25 anos para pagar. E também tinha 4 opções de pagamento para os credores, 2 que viabilizavam uma forte conversão de dívida em capital. O segundo plano teve que reduzir a carência para 2 anos e o prazo de pagamento para 15 anos, e limitou as possibilidades de conversão em capital, porque o plano só podia ter uma opção para os credores, conforme determinou o tribunal. Os números dessa planilha que está exibida, eles vêm dos estudos de viabilidade do segundo plano apresentado. Em 2016, previa-se que a recuperação do mercado de óleo e gás não tardaria, o negócio de serviços acabaria e o de produtos iria crescer e ocupar o espaço rapidamente. Todo o caixa livre iria para o pagamento da dívida e ainda ia precisar de dívida nova para pagar. E tudo teria que dar certo. Só tinha chance disso dar certo se o mercado voltasse muito rápido e muito forte, e isso não aconteceu. A gente sabia que o plano era muito difícil, se não impossível, mas era uma ordem judicial. Era cumprir, fazer o plano do jeito que foi especificado, ou ter a falência decretada. Observem que, mesmo se tudo desse super certo, ainda tinha uma parcela balão de 170 milhões para ser paga no final de 15 anos. E essa parcela precisaria ser refinanciada no final do período. A realidade foi dura. O mercado não voltou como a gente imaginava que ia voltar. A empresa só voltou a ter demanda de válvulas de novo entre 2019 e 2020. Além de 5 anos de atraso na retomada do mercado, a receita só se recuperou até a metade do nível que era previsto. Boa parte dessa falta vem da inércia do negócio de cabos. Sem projeto de coragem, falta para a gente 50 a 100 milhões anuais de receita. O resto vem muito de limitação de capital de giro. Vamos recapitular alguns dos desafios que a gente enfrentou. O primeiro foi que, logo nos primeiros anos da RJ, a demanda que existia foi toda mandada para fora. Não se comprou nada para as FPSOs no Brasil. O conteúdo local de 2015 a 2017 foi praticamente zero. Depois o conteúdo local voltou, mas a demanda foi mínima. Muitas embarcações afretadas nesse período e construídas na Ásia sem comprar nada no Brasil. Entre 2019 e 2013,
Nós tivemos notícia apenas de duas compras aqui para FPSOs feitas lá fora. Uma foi para a gente, outra para um concorrente. No contexto dos fornecimentos, em geral, para o setor de óleo e gás, a gente tem que mostrar a enorme queda dos investimentos da Petrobras. De 2015 até 2022, os níveis foram baixíssimos, primeiro pela crise e depois pela pandemia. Os planos de investimento mais recentes divulgados finalmente apontam para uma retomada. As compras para manutenção em projetos menores pelo ambiente digital da Petronext praticamente sumiram entre 2015 e 2018. Em 2019 voltaram, mas a gente só conseguiu se reabilitar para licitar de verdade em 2020, onde já estreamos em níveis altos, conquistando 40% dos negócios do nosso escopo de fornecimento. O mercado industrial foi outro horror. O PIB encolheu, os dispêndios em máquinas e equipamentos contraíram quase 40% e até hoje estão 20% menores do que eram antes da crise. O estoque de capital fixo da economia estagnou. Leia-se, durante 10 anos o Brasil só fez manutenção no seu parque industrial. Ele não cresceu. Mas mesmo assim a gente persistiu e conseguimos fazer 4 fábricas que estavam paradas voltarem a produzir. As vendas de todos os produtos expandiram no período aí da restauração. Válvulas, óleo e gás, válvulas para a indústria, cabos, compósitos. Todos os negócios voltaram a ter algum nível de atividade. Nós estabilizamos a situação trabalhista da empresa. Os processos pararam de expandir e o passivo foi substancialmente mitigado. Temos um trabalho muito forte de recuperar ativos para a empresa. A empresa não tem papai rico, a gente tem que se virar com o que a gente tem dentro de casa. Nós monetizamos uma série de créditos tributários e conseguimos trazer para dentro de casa créditos de litígios que foram muito complexos, longos e suados. Sem esses dinheiros, estejam certos, todos aqui, não teria Lupatec hoje. Foi esse trabalho que segurou a empresa nesses longos anos de restauração em vacas magras. Vamos nos debruçar agora sobre o momento atual da empresa. Em todos os percalços, a gente voltou a ser uma empresa muito importante para o setor de óleo e gás. A Lupatec tem o maior escopo de oferta no negócio comparado aos players locais. Nossos concorrentes somente atuam em metade das oportunidades que nós participamos. No bojo dos nossos concorrentes, né, nós temos várias empresas hoje que estão importando e basicamente só existem dois fabricantes locais aqui atuando de forma relevante, né, nesse negócio. Nos últimos 5 anos, a Lupatec venceu 41% das licitações do seu escopo de atuação. O segundo colocado no período ficou com um pouco mais de 10%. Muito embora as vendas da empresa não tenham se recuperado aos níveis do passado, a empresa não tem um problema comercial, ao contrário do que alguns especulam. Em válvulas de óleo e gás, nós ocupamos uma posição de liderança e temos grande relevância. O problema é que as grandes compras migraram para a China junto com a construção das FPSOs. Nós temos clientes fora da Petrobras e o nosso market share desses clientes é muito relevante. O problema é que a Petrobras é muito grande e todos os outros juntos muito pequenos. Com a volta das grandes obras de refino, novas oportunidades privadas devem surgir. Em válvulas industriais, nosso market share também é relevante, mas nós não aproveitamos o mercado ao limite porque não operamos com estoques para pronta entrega. Devido às limitações de capital de giro, nós operamos eminentemente sob demanda. O mercado de cabos de ancoragem, esse sim tem problemas. Tivemos imensa dificuldade de retomar a atividade, o que conseguimos apenas ao fim de 2025. E justo porque as coisas começaram a dar certo, houve interesse na aquisição dos ativos do negócio. Em compósito, a demanda por tubos de revestimento tem sido ínfima após a privatização dos campos terrestres. O negócio de pós tem caminhado, mas nós estamos ainda na curva de aprendizado. Bem, vamos fazer uma síntese do momento. Nós convivemos com um plano de recuperação judicial desequilibrado, que demandou caixa quando a empresa não podia ter disposto dele e vai demandar mais no futuro.
Nós vivemos uma realidade de premissas de demanda frustradas, acreditamos na melhor cenário, mas ele não volta a ser como antes. Nosso corpinho mesmo, nós ocupamos um gigantesco novo desse, sendo com a visibilidade da demanda toda, deveríamos locar parte do espaço e mudar para um novo menor, coisa de um terço do tamanho. O novo deveria ser vendido sob objeto de um sales e back, usando a liquidez para equacionar o balanço da empresa. A gente tem conseguido inserir com sucesso a empresa no mercado, e que pese as dificuldades com o negócio de cabos. Na frente de gestão de ativos passivos, a Lupatec é um grande sucesso. Nós vencemos praticamente todos os litigios de ativos que tivemos e conseguimos mitigar muitos dos passivos. Mas qual o problema, então? O problema permanece sendo financeiro. A falta de caixa, o excesso de dívida e a volatilidade no crédito. Nós conseguimos obter crédito para a empresa ainda durante a recuperação judicial. Sendo do zero, conseguimos um volume de crédito valente um terço da receita. Esse crédito é preponderantemente lastreado com créditos comerciais, porque a companhia não tem garantias reais disponíveis para oferecer. Então, esse crédito é dependente da receita e, paradoxalmente, a receita também depende dele. Uma situação muito volátil. Qualquer coisa que acontece, as linhas secam e a fluidez da operação é prejudicada. No passado, a dívida da RJ demandou pouco serviço. Os credores compreenderam a situação envolvendo o plano de RJ e o cenário de demanda mais fraco. E, mediante aditivos ao plano, fomos acomodando os pagamentos e as possibilidades da empresa. Mas ainda assim, a dívida consumiu 30 milhões em caixa. Esse montante é o montante que nós precisamos até que para operar a empresa. Ele é compatível com a dívida de curto prazo que a gente tomou nesse período. Olhando para frente, o serviço da dívida cresce. Contratado para esse ano seriam 14 milhões de reais, valor impraticável no atual cenário de liquidez. Então, isso precisa ser equacionado. Durante a RJ, nós não podíamos mexer muito no plano. Quando a RJ acabou, nós pisamos no acelerador para crescer a empresa, mas o capital e o crédito não nos deram o suporte necessário. A companhia entrou num loop. Ela não consegue dívida nova estruturada porque não tem espaço para dívida. Não consegue capital porque tem muita dívida. Se o capital entra, tem um balum de 170 milhões lá na frente, que pode fazer com que precise de novo capital e o cara que aportou hoje pode ser diluído amanhã. Então a companhia fica restrita a linhas de trade finance de curto prazo que são muito voláteis. Se a situação é ruim, o lado positivo é que os principais atores estão expostos há muito tempo a esse caso e compreendem que vai ser necessária uma acomodação. Todos esses anos do processo de restauração, a Caixa de Ferramentas sempre teve à mão e todas as ferramentas têm sido utilizadas ao longo do tempo. Nesse momento, existe um alinhamento entre a compreensão dos nossos credores e as necessidades da companhia. Então, a gente está focado em usar os remédios na dose certa para equacionar a questão da dívida e sanear a empresa de forma definitiva. A gente montou uma operação para converter dívida em capital por meio de um bônus de subscrição. Essa operação está fora do dinheiro, então ela não está disponível para ser utilizada agora. A liquidação antecipada da dívida com deságio é a solução que os credores preferem, mas a liquidez teria que vir da monetização de ativos, de capital ou de uma dívida estruturada. Se a gente conseguir bons parâmetros, pode-se viabilizar a liquidez através de uma chamada de capital. Vamos agora falar sobre o que aconteceu no quarto trimestre e as medidas tomadas a partir de então. No aperto monetário iniciado em 2025, a companhia teve suas linhas de fomento materialmente reduzidas a partir do segundo trimestre, afetando o faturamento entre o segundo trimestre de 25 e o terceiro trimestre de 25. Com essa restrição de liquidez e diminuição de rentabilidade, no quarto trimestre de 25 e no primeiro trimestre de 26, houve uma redução de faturamento abrupta. Com os recursos oferidos pela venda dos ativos de cabos sintéticos, em fevereiro a companhia conseguiu voltar a aplicar recursos no capital de giro e a regularizar as suas entregas. Assim, no segundo trimestre de 26, já deveremos ter uma elevação do nível de atividade. Bem, o remédio por falta de dinheiro é dinheiro. Então, já no início da crise, nós suspendemos o serviço da dívida e nos empenhamos na busca de medidas para trazer caixa e créditos passíveis de monetização. O primeiro evento produzido foi o acordo com a Cordoaria São Leopoldo, no valor de 43 milhões de reais, que gerou liquidez de cerca de 7 milhões de reais ainda em 2025.
O recurso foi usado principalmente para reduzir os atrasos de folha de pagamento que haviam se formado no fim do ano. Mais recentemente, em fevereiro de 26, nós realizamos a venda de ativos de cabos por 9,5 milhões de dólares, dos quais 18 milhões de reais foram recebidos e destinados a salários e matéria-prima para regularizar entregas. À medida que fomos conseguindo soluções de liquidez e créditos financeiros, alguns credores começaram a perseguir esses ativos buscando sair na frente dos demais. A fim de preservar esses ativos e garantir um processo organizado, como vinha acontecendo, a gente buscou uma medida cautelar para fazer um concurso de credores. O concurso, que é uma forma de negociar coletivamente e subordinar a minoria à maioria, pode ser extrajudicial ou judicial. A via da recuperação extrajudicial é mais ágil, mas requer aprovação de 50% do volume total dos créditos. A recuperação judicial requer um quórum de 50% dos presentes, que normalmente é mais fácil de atingir. Ela também dá proteções maiores para a companhia, mas é um processo mais lento e custoso. Na ilustração à direita, nós explicamos as etapas. A cautelar nos dá 60 dias para negociar. Ao fim de 60 dias, precisamos apresentar um pedido de recuperação extrajudicial que requer um terço dos credores apoiando. Com esse quórum inicial de um terço, nós temos 90 dias para conseguir os 50% estabelecidos pela lei. Se conseguirmos 50%, o plano vai para homologação judicial. Caso contrário, a companhia tem a faculdade de pedir recuperação judicial. Apresentamos um plano extrajudicial aos credores. No plano, prevemos duas classes, a de créditos trabalhistas e de créditos quirografários. Os trabalhistas são os empregados e outros créditos de natureza alimentar, por exemplo, advogados. Os quirografários, abrangidos, são os créditos sem garantias denominados em moeda nacional. Os estrangeiros ficaram de fora por duas razões. A primeira, porque esses créditos estão reperfilados pela RJ de 2015 em prazos substancialmente mais longos, com vencimentos lá para 2040. A segunda foi para evitar um processo transnacional numa recuperação extrajudicial, que geraria custos e demoras proporcionais. Os credores estrangeiros terão um mecanismo de participação facultativa na extrajudicial mediante a conversão de seus créditos em reais. O pagamento dos trabalhistas será via parcelamento, havendo um teto para o pagamento em dinheiro e o valor excedente sendo pago em bônus de subscrição. Os quirografários receberão 10% dos créditos em dinheiro no prazo de um ano e o saldo também será pago em bônus. Os bônus darão direito a cada R$ 100 de crédito comprarem uma ação por 10% do valor no prazo de exercício de um ano. Bem, por fim, informamos que na data de hoje, 25 de maio, nós ajuizaremos o pedido de recuperação extrajudicial. Nós já obtivemos um volume de adesões relevante, bem maior que o terço mínimo necessário para sustentar o pedido de prazo de 90 dias para atingimento do quórum de aprovação de 50%. Na espécie trabalhista, as adesões totalizam hoje 55% dos créditos, enquanto na classe quirografária atingimos 42%, faltando atualmente 20 milhões de reais para chegarmos nos 50%. Vou abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Bom, quem tiver perguntas a fazer, por favor, faça as perguntas através da ferramenta QA do Zoom. Tem uma pergunta aqui que eu vou endereçar. Tem uma pessoa perguntando sobre qual o percentual de aproveitamento de licitações sem obrigação de compra, tá? Acho que a pergunta é relevante, né? Nós anunciamos aí agora no início do ano duas contratações, uma contratação de serviços de reparo de válvulas e uma licitação para fornecimento de válvulas automatizadas. A primeira no valor aproximado de 70 milhões, a segunda no valor aproximado de 125 milhões. Tá? Isso compõe com a carteira que a gente tem firme dentro de casa, que é de aproximadamente 50 milhões de reais. Ou seja, o total da carteira entre pedidos firmes
pedidos de contratos, né, frame, totaliza aí da ordem de 250 milhões. É interessante registrar que esse nível de contratos, né, a companhia nunca teve depois da recuperação judicial de 2015, né? Mesmo lá em 2020, quando a gente conseguiu um volume grande de contratos, nós tínhamos 200 milhões de reais, e sendo que uma boa parte era um contrato de cabos que acabou não tendo nenhuma demanda por conta da pandemia, porque os projetos acabaram não acontecendo. A, a pergunta, né, então, qual é o percentual de aproveitamento de licitações sem obrigação de compra? Diz assim, essa informação, ela, diz assim, acho que tem dois momentos aí, né? A gente fez uma análise aqui de qual era esse aproveitamento aí até 2017, 2018, né? E lá atrás a Petrobras tinha um consumo muito alto em todos os contratos, era consumidor de 75, 80% dos contratos. Tá? Isso a gente analisou historicamente até 2018. A partir de 2018, né, o comportamento da Petrobras ficou muito oscilando muito. Nós tivemos contratos aqui grandes que não compraram, não se comprou nada, e tivemos contratos aqui onde se consumiu o contrato inteiro, ou praticamente todo, tá? Isso varia muito, né? O que costuma ser um indicador de que existe demanda por trás de um contrato, muitas vezes é a forma como a lista de itens do contrato está construída, né? Às vezes vem cotações que vêm, tipo, ela vem 100 válvulas diferentes, né, com quantidade de 10 válvulas cada uma. Isso não é grande chance de um contrato desse não ser de fato um contrato, mas uma lista de preço para compra eventual, né? Quando vem uma coisa com válvulas muito detalhadas, com muita engenharia, já na especificação daquilo que está sendo cotado e quantidades, né, muito variadas, né, é, faz parecer que existe um projeto, alguma coisa que está por trás daquilo, né, que deve amparar um lastro de uma demanda. Mas para a gente é muito difícil saber antecipadamente o que, o que vai acontecer com cada um dos contratos, tá? É, novas perguntas aqui, entraram algumas aqui, vou dar uma lida aqui e já volto a responder. Tem uma pergunta aqui se a companhia recebeu o comunicado da CVM sobre enquadramento de penstock, tá? Isso aconteceu há alguns meses atrás. A companhia tinha ficado com o preço por um determinado tempo abaixo de R$ 1, nós recebemos a comunicação. Quando isso acontece, existe um prazo dentro do qual, se a companhia voltar a negociar acima de R$ 1, ela cessa a necessidade de fazer o agrupamento de ações, e caso contrário, você precisa fazer o agrupamento. A gente não recebeu ainda novo comunicado, tá? Possível, agora eu não estou monitorando diariamente esse prazo, mas possivelmente que a gente vai voltar a ser comunicado sobre isso, e aí tem que esperar, né, ver o que vai acontecer dentro do horizonte aí que a gente tem que tomar ação para ver se é necessário ou não fazer um agrupamento de ações aí pela regra de penny stock. Tem uma ou duas perguntas, né, questionando, né, sobre a questão da relação entre a- o faturamento da companhia e a questão de salários comprometidos, né? É, nós, de fato, com o nível de faturamento que a companhia teve aí no quarto trimestre, no primeiro trimestre, assim, qualquer nível de salário é muito alto em relação ao faturamento, né? Porque eles, assim, praticamente, né, os números do quarto trimestre e do primeiro trimestre refletem uma inatividade da companhia. Nós tivemos dificuldade, atrasamos salários aí entre o terceiro e o quarto trimestre, tivemos momentos em que houve uma paralisação branca do pessoal, às vezes o pessoal está trabalhando, não tinha material, às vezes tinha material, o pessoal não trabalhava, e ficamos assim, a gente foi levando nesses meses. Em dezembro a gente conseguiu, com alguns dos recebimentos que a gente tinha aí dentro dos acordos que a gente fez,
A gente conseguiu dar uma boa saneada aí nos atrasos, mas ficamos ainda com atrasos, né, que foram aí basicamente resolvidos, né, com a venda dos ativos de cabos e com o enquadramento, né, do grupo de trabalhadores aí na recuperação extrajudicial, certo? Então, hoje a gente está pegando a turma, estamos parcelando. Houve uma redução muito significativa do quadro da empresa, tá? A gente começou o ano de 2025 com coisa próxima de 300 funcionários, né? E hoje nós estamos aí com cerca de 200 funcionários, pouquinho mais de 200, tá? Uma redução aí da casa de um terço, né? Isso inclui, né, cortes em todos os níveis, tá? Tanto nos níveis operacionais como nos níveis mais altos da administração. Tem mais perguntas? Acho que eu já li as perguntas que estavam aqui. Há uma pergunta aqui. Existe uma proposta de deixar autorizada a companhia fazer uma possível emissão de até 30 milhões de novas ações. É, Aí é um comentário, né, da pessoa dizendo que isso seria péssimo para os atuais acionistas. Quais são as ferramentas viáveis para evitar a necessidade dessa emissão? É, Bom, assim, o que a gente está se propondo, o que a administração está propondo, tá, é o aumento do capital autorizado da companhia. Tá? Isso não quer dizer que vá necessariamente se fazer uma nova emissão. A companhia, hoje, ela tem um capital autorizado é, para emitir coisa de 40 ou 50 milhões de novas ações, tá? E o que a gente fez nessa proposta de solicitar o aumento do capital autorizado foi garantir que a gente tivesse, né, meios de fazer uma chamada de capital, caso se oportunizasse as condições adequadas, obviamente, né, para que a gente tivesse meios de, através de uma chamada de capital, atender a toda a necessidade de capital da companhia, tá? Companhia para. Eu coloquei na apresentação do quarto trimestre, né, um panorama geral da dívida da companhia. Tá? Nós temos assim uma série de dívidas a sanear e que nós vamos precisar de recursos para sanear essa dívida. Nós temos cerca de 30 milhões de reais de créditos quirografários que a gente vai precisar resolver na recuperação extrajudicial. A gente tem da ordem de 50 milhões de reais de créditos com garantias de bens imóveis e máquinas da companhia. Nós temos aí dívidas trabalhistas, né, que vão ser reestruturadas, né, aí dentro do plano, mas que vão gerar alguma coisa da ordem aí de 10 a 15 milhões de reais de fluxo de dinheiro em pagamento dessa dívida trabalhista. E temos também uma série de dívidas tributárias aí que nós estamos trabalhando nesse momento para transacionar. Tudo isso aí somado facilmente supera os 100 milhões de reais. E o capital autorizado da companhia nos preços atuais das ações, né, 40, 50 milhões, é, vai dar 30, 40 milhões de reais. Então, se a gente precisar se oportunizar, por exemplo, um investidor, e respectivamente do preço, pode ser no preço mais alto, no preço atual, fazer um investidor eventualmente aparecer interessado em capitalizar a companhia, vamos supor que seja um cenário desse, a companhia não teria meios, né, de fazer essa emissão sem chamar uma assembleia, sem rodar todo esse processo. Isso costuma ser muito lento e muitas vezes uma negociação de oportunidade se perde por conta do tempo disso. O aumento do capital autorizado não quer dizer que a companhia vá fazer ou vai sair queimando esse capital autorizado para captar qualquer custo, tá? De fato, a gente conviveu com 90 milhões de ações de capital autorizado desde o ano de 2017 e nós fizemos apenas as emissões que se oportunizaram que foram necessárias para garantir, né, a sobrevivência da companhia e assegurar o capital para a companhia ficar de pé. Tá? Então, vamos dizer assim, a gente sempre foi muito parcimonioso na proposição de chamadas de capital e só fizemos realmente quando foi necessário. Tá?
Então, a questão aqui é ter as ferramentas para que, se for oportunizado uma janela ou uma necessidade mais premente, que a gente tenha meios, né, de fazer uma chamada de capital com a potência necessária para resolver o problema da companhia ou, né, para poder aproveitar uma oportunidade que seja boa para a base acionária, tá? E para todo mundo que crie valor. Então, vamos dizer assim, não é que se a companhia quisesse fazer uma emissão de 30 milhões de reais, ele podia fazer hoje isso. Podia ter feito ontem, podia ter feito em qualquer momento, né? Mas, obviamente, que a gente está buscando, primeiro, fazer uma rearrumação da dívida, certo? Para poder deixar a casa toda em ordem, né? Tanto do ponto de vista de balanço, quanto do ponto de vista comercial, para a companhia realmente poder ter meios de ser avaliada. Porque hoje, no meio desse cenário que a gente está, é até difícil atribuir um valor para a companhia, né? Então, não é um momento ideal para se fazer qualquer tipo de movimento de equity, né? Mas também é necessário que a gente esteja pronto para isso, tá? Então, essa proposição, né, levaria a gente a ter um capital autorizado. Hoje a gente tem perto de 40, 50, mais 30, daria perto de 80 a 90 milhões, tá? Sendo que um pedaço disso aí vai ser comprometido com a entrega de bônus de subscrição do plano de recuperação extrajudicial, tá? E a gente tem meios de fazer uma captação de porte aqui, se oportunizar as condições de mercado e um investidor para isso, ou os investidores, né? Que, né, dar um exemplo, né? Vamos dizer assim, a gente em 2020 ou 21, a gente teve uma subida muito grande, uma mudança de cenário aqui lá logo depois do início da pandemia, acho que foi 2021, que a ação chegou a bater R$ 12, né? Teve um dia que bateu R$ 12. Se a gente tivesse tido, aquele momento feito, tivesse tido condições e preparados e tivesse feito uma chamada de capital, talvez ele pudesse ter tido uma boa solução para a companhia, né? Mas nós não fizemos naquela época e o movimento foi realmente muito passageiro, né? Mas, né, a gente precisa estar de velas içadas, né, para poder ter condições de velejar quando ventar, né? A ideia é essa. Não tem nenhuma sangria desatada, nem nenhuma agenda aí imediata. Tem outra pergunta aqui, eu vou ler aqui para tentar entender, já volto a ler para vocês e respondo. A empresa, há pouco tempo atrás, tinha uma boa carteira de pedidos sem obrigação de compra, nada se concretizou. Agora tem uma nova carteira, qual a probabilidade desta vez os pedidos se concretizarem? Olha, a afirmação nada se concretizou é falsa, tá? Está equivocado. A gente teve uma série de contratos aqui feitos, tá? Se vocês reportarem lá 2020, quando a companhia foi autorizada a licitar de novo com a Petrobras, a gente capturou uma série de contratos ali. Esses contratos tiveram um consumo muito relevante, tá, ao longo dos anos. É, a gente teve reajustes muito significativos de valor nesses contratos, né? Porque vocês lembram que o dólar estava a 3 e pouco, e ele chegou a 5, e aí teve inflação também no período, então esses contratos tiveram, se eu não me engano, existia um valor de, eu não me lembro se eram 35 ou 70 milhões, ou se eles dobraram de valor ao longo do tempo contra a correção monetária. Tá? Isso aí tá fácil de ver, resgatar aí dos nossos fatos, as informações de fato relevantes, comunicado do mercado nas renovações dos contratos. Eu não me lembro realmente de cabeça os números agora, mas houve um consumo muito significativo desses contratos. Nós tivemos um episódio, um contrato muito grande, foi um contrato de cabos de ancoragem, R$ 80 milhões, feito em 2020 também. Esse contrato rodou 2 anos e não teve encomenda, né? A priori, nosso entendimento aqui do feedback que a gente recebeu que o projeto para qual esses cabos estariam destinados acabou não acontecendo, sendo adiado aí por conta da pandemia e não houve compras, tá? E de lá para cá nós tivemos N contratos, né, que são feitos nessa mesma condição, praticamente todas as contratações da Petrobras estão sendo feitas assim, e nós temos um misto, temos contratos que contratam 10%, contrato que contrata tudo, tá? Se tiver que fazer uma estimativa, da média, metade do contrato, do escopo do contrato, eu diria que seria talvez uma representatividade razoável do que de fato acontece com esses contratos sem obrigação de compra.
tá? Existem muitas compras também que são feitas com obrigação de compra, tá? Nem toda carteira que a companhia tem, ela decorre desses contratos sem obrigação de compra. Tem muitas licitações feitas de menor valor para a Petrobras, e aí estou falando de dezenas, centenas, né, de casos que é feita a compra direta, tá? E sem com obrigação de compra já vem um pedido direto. E a gente tem grande parte da nossa demanda advindo disso aí, tá? Então, existem os contratos sem obrigação de compra, existem com pedidos também que são comprados e que eles não são anunciados porque geralmente o valor não enquadra no nível lá que a gente é obrigado a divulgar, né? São contratos geralmente 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, e são valores baixos, mas uma quantidade muito, muito relevante, tá? Isso vocês podem acompanhar facilmente isso aí no portal da transparência, isso é quem tiver interesse. É, mas a gente tem ainda a unidade de. Vai perguntar se a divisão de postos ainda existe, teve vendas recentemente, né? Nós tivemos um contrato de postos, nós fizemos um contrato de fornecimento de postes de 2024 para 2025 e nós entregamos esse contrato. Nós tivemos uma situação nesse período aí, que foi uma reprecificação internacional das matérias-primas desse que levam nesse material, especialmente alguns produtos que vêm da China, né, que se envolve esse negócio aí de metais raros, terras raras, né, especificamente, por exemplo, antimônio, né, tem produtos aí, insumos consumidos nesses materiais aí que subiram coisa de 500%, né, e os contratos que a gente tinha, e ainda tem um contrato vigente para fornecimento de postes, eles estão com a margem muito baixa. Então, nós estamos nesse momento renegociando com um dos clientes aí para ver se a gente consegue reprecificar esse contrato para ficar num patamar que ele se justifique, né? E nós vamos retomar nossa atividade comercial nesse segmento à medida que a gente conclua a restauração da empresa. Por quê? Porque é um mercado que tem um volume razoável, mas é um mercado que opera as margens muito baixas e é fundamental para poder funcionar esse mercado que você compre matéria-prima muito bem. É um mercado de commodity, margens estreitas. Se a gente coloca o produto mal comprado, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, nesse momento, a situação que a gente está atravessando agora, é, a gente não conseguiria condições de pagamento que permitissem a gente comprar bem e vender com lucro. Então, a gente tem que voltar né, a carga com esse negócio um pouquinho mais para frente, né? E estamos tentando ajustar dentro dos contratos que a gente tem em casa para ver se a gente consegue manter um volumezinho aí razoável ainda, enquanto a gente não volta a licitar novos contratos. O que teve sim movimento, né, que na mesma fábrica que fabrica postes, nós fabricamos também tubos de revestimento de fibra de vidro, tá? Nós estamos nesse momento aí muito próximos aí de viabilizar um fornecimento aí para atender junto com o parceiro de forma indireta um contrato com a Petrobras que vai gerar um movimento também para essa unidade, tá? Também é uma situação que o nosso parceiro ele tem uma demanda que não é comprometida pela Petrobras, também é contrato sem obrigação de compra, né? Mas a gente sabe que tem demandas no contrato, né? E dependendo do que vier, pode gerar também um reforço aí para essa unidade, né, de tubos de fibra de vidro. Outra pergunta: como estão as cotações, licitações, quantidade, volume cotado atualmente em relação aos anos passados? Olha, a gente teve um volume muito grande de cotações aí no final do ano passado
e no início desse ano para grandes contratos, né, com válvulas aí com um grau de engenharia razoável. Teve alguns contratos que já, alguns processos que já fecharam, outros processos ainda estão em aberto, né, onde a gente está, inclusive alguns a gente está bem posicionado, mas não temos ainda uma posição da Petrobras com relação se ela vai efetivar a compra ou não. Importante entender que a Petrobras cota coisa de valor elevado, mas nem sempre aquela licitação ela se conclui com uma compra. Muitas vezes as licitações são em grandes, são canceladas, porque não atingem os parâmetros, né, de concorrência e preço orçados pela Petrobras. Mas tem bastante coisa agora teve no final, início de ano, né? E estamos aqui torcendo aqui para vir mais contratos aí de vulto aí para a gente, tá? Eu não fiz uma comparação com relação aos anos anteriores, eu não tenho essa informação de pronta, mas eu diria que a atividade do final do ano para cá, para o início desse ano, teve bem maior do que esteve durante o ano de 2025. Foi um ano relativamente fraco de movimento para a gente, né? Mas tem bastante coisa acontecendo, que tem muitas obras aí previstas aí para acontecerem na Petrobras, né? Então, eu estou otimista aqui com relação à perspectiva, né, de volumes de demanda. Outra pergunta, por gentileza, poderia explicar melhor sobre a proposta de cisão? Qual a finalidade? Existe alguma regra ou condição específica? Qual que é a ideia ali, né? Nós temos algumas empresas que são controladas da Lupatec, tá? São empresas que mormente tiveram outras atividades diferentes das atividades principais da Lupatec que a Lupatec tem hoje, né, da atividade principal, não são estratégicas para a companhia. Elas têm um currículo técnico, têm um currículo operacional muito relevante, elas têm créditos, possibilidade de créditos tributários que podem ser usados aí na atividade dela, certo? Então, a ideia ali de cindir essas companhias, né, seria buscar, vamos dizer assim, um parceiro, um sócio investidor que tenha interesse, né, em alavancar, né, o que a gente tem aí nessas companhias, né? E uma forma de fazer isso é criar, vamos dizer assim, uma empresa listada, né, que possa atrair, né, o investidor de capital com uma operação vinculada que queira eventualmente fazer uma operação de capitalização dessas empresas ou, eventualmente, uma incorporação reversa de uma atividade que se adeque aí a essas companhias, né? Seria uma forma de otimizar o, o capital, né, que a companhia tem, né, com essas companhias aí que a companhia controla. E a ideia de fazer a cisão foi porque a gente, para poder aprovar uma cisão e viabilizar uma situação, uma operação societária desse tipo, se requer 50% de aprovação dos acionistas, tá? E a gente, nos últimos anos, a gente não teve uma base acionária com uma concentração que permitisse a gente reunir os votos necessários para poder viabilizar essa operação societária. Atualmente, a gente tem essa possibilidade, né? A base tem maior concentração nesse momento, e a ideia foi convocar, né, a nossa base para apoiar essa iniciativa, para a gente poder abrir essa porta e tentar construir uma solução que pode ser também uma fonte, né, de valor, né, ou de recursos aí para a companhia, né? É, e uma forma de extrair valor desses ativos aqui hoje, hoje estão subutilizados pela empresa. Tá? A ideia é aprovar isso em assembleia, a implementação disso aí vai ficar a critério do Conselho de Administração, para ser implementado no momento em que se oportunize, né, o parceiro para concluir essa operação, tá? E também para que, depois da gente ter concluído aí a reestruturação da companhia, né? Porque, obviamente, né, assim, qualquer operação societária desse tipo envolve também aí a situação, as tratativas com credores, né? Isso é viável fazer isso depois da situação da companhia de fato tá equacionada, né? Mas a ideia aí é chamar os, a base acionária para autorizar isso aí, para que a gente possa abrir essa porta de criação de valor aí
para a empresa. Essa era a última pergunta. Temos mais perguntas? Eu posso dar mais um, 2 minutinhos aí para quem quiser escrever. Se alguém estiver escrevendo, quiser levantar a mão e avisa que eu espero mais um pouquinho. Não tem problema não. Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, vamos encerrar por hoje. O RI está à disposição. Quem quiser nos contactar com dúvidas adicionais a qualquer tempo, a gente está lá para atender. Tá bom? Muito obrigado a todos.